o STF marcou para esta semana uma audiência pública em que serão discutidas alguns processos que podem, na prática, quando concluídos, mudar a forma como informação e principalmente desinformação circulam pela internet, especialmente nas redes sociais. Conta pra gente o que está em jogo aí, Aida. Bom dia para você. Bom dia, Megali, querido. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Pois é, Megali, terça e quarta, né? Amanhã e depois de amanhã, o Supremo vai fazer uma audiência pública para abastecer com informações dois processos. São dois processos que podem, como você disse, na prática, mudar a forma como a gente se relaciona com a internet hoje e principalmente a maneira como a informação circula na rede. A informação e a desinformação, como você disse. O que essas duas ações discutem? Elas discutem o seguinte: primeiro, de forma geral, a responsabilidade de plataformas e de quem hospeda sites e redes sociais na internet sobre conteúdo ofensivo, conteúdo de ódio, conteúdo criminoso que rola nessas plataformas. A primeira ação discute se é constitucional uma regra do Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, que determina que as redes, as plataformas como Twitter, Instagram e mesmo sites, quem hospeda redes de comunicação na internet, são responsabilizadas pelo conteúdo ofensivo que circula nessas redes, só se, intimadas de uma decisão judicial, elas não cumprem essa determinação judicial. Por exemplo, uma determinação judicial que manda retirar um conteúdo. A rede não cumpre, aí sim ela passa a responder por esse conteúdo que foi disseminado pela rede. Mas a outra ação, a segunda ação, são duas, discute o seguinte: se essas empresas não têm o dever de fiscalizar o conteúdo e retirar conteúdo ofensivo, conteúdo de ódio, desinformação, mesmo sem a intervenção do judiciário. E é esse entendimento que, se o Supremo Tribunal Federal achar que é o válido, ou seja, que a mediação tem que ser feita pela plataforma, mesmo sem a intervenção do judiciário, é que aí vai trazer consequências para como a gente conhece a internet hoje. Porque você imagina só o Twitter, o Instagram ou o TikTok, se eles tiverem que responder por toda ofensa feita por meio da rede social. Vai ter uma moderação muito maior, e é por isso que a gente diz que o resultado dessas duas ações pode mudar na prática a forma como a gente se relaciona com a internet hoje. Eu só acho importante a gente sempre lembrar que há uma diferença entre ofensa e crime, que nem toda ofensa é um crime. Algumas configuram sim, injúria racial, por exemplo, mas nem toda ofensa pode ser considerada um crime, portanto não deve ser tratado como tal. Aliás, praticamente qualquer frase, qualquer opinião nesse mundo de 2023 vai ofender alguém. O fato de eu estar falando isso deve ser ofensivo para muita gente. Entendeu? Então é muito difícil, é um conceito muito subjetivo, né, para a gente transformar em algo equivalente a um crime. Então é até complicado você criar ali para usar de novo a palavra da moda, um arcabouço jurídico para incluir esse conceito. Agora, crime é crime. Crime, a gente não tem muita dúvida, é meio preto no branco, né? Existe um código penal para definir o que é e o que não é crime. As redes sociais fariam um serviço enorme para os seus usuários e um favor a elas próprias, não só ao Estado e à sociedade, Aida, se por iniciativa própria não permitissem a circulação de crimes pelas suas plataformas. Olha, Megali, isso já resolveria muita coisa. O nó dessa questão é que o que se discute no Supremo é não só a circulação de crimes, que, como você disse, injúria racial, racismo, homofobia, transfobia, incitação ao crime, isso é um pouco fácil de identificar, e as redes sociais até têm protocolos junto com autoridades para tentar reduzir isso ao máximo. O problema é que essas ações também abrangem as consequências civis. Então, por exemplo, se alguém usa o Twitter para fazer calúnia, difamação, da desinformação contra outra pessoa física, suponhamos que o Rodrigo Aidar vai lá e começa a falar mal do Megali, coisa que nunca aconteceria, mas a gente fala só para ter um exemplo. Eu vou lá e começo a falar mal do Megali na rede social,
você entra com um pedido de indenização por danos morais por conta das mentiras que eu contei. Essas ações também podem definir se a rede social responde junto comigo por não ter feito a moderação de conteúdo, ou se ela só responde depois de intimada pela justiça de que aquilo que eu falei configura dano moral. Então, assim, não são só as consequências penais, são também as consequências civis. É por isso que o resultado dessas ações tem, assim, uma capacidade de mudar de fato a forma como a gente se relaciona com a internet com uma amplitude muito grande. E, Megali, eu acho que o resultado pode acabar indo pelo meio termo mesmo. O Supremo cobrar das redes sociais que sejam mais efetivas em restringir crimes e não responsabilizá-las quando as consequências são só civis. Justamente porque senão você aí tolhe de uma forma muito mais vigorosa, de uma forma muito mais contundente a liberdade de expressão, de fato. Então, acho que vai ter um meio termo aí. Mas o fato é que o Supremo hoje, ele é mais poroso, vamos dizer assim, ele dá mais ouvido para as pessoas que dizem que a liberdade de expressão é um direito, mas tem que ser relativizado por conta de todos os ataques que ele sofreu nos últimos anos e principalmente depois do nosso último 8 de janeiro, né? Então eu acho que possivelmente pode ser uma saída pelo meio termo, mas a decisão é só no segundo semestre. O que o Supremo faz nesses 2 dias são audiências públicas para os ministros colherem insumos para não tomar uma decisão sem atentar às consequências dessa decisão depois. É por isso que essas audiências públicas são tão importantes no Supremo Tribunal Federal. E como é que eu participo? Rapidinho, aí dá tempo esgotado, mas como é que eu participo? Eu tô aqui em São Paulo, eu não tenho como ir para Brasília. Dá para participar online? Dá para assistir online. Se você entrar no site do Supremo, na TV Justiça, você vai lá e assiste essa audiência pública. Participar, mais de 90 instituições se inscreveram, 45 foram selecionadas, e de tanto autoridades como pessoas, como instituições que discutem liberdade de expressão e tecnologia, instituições representativas. O ouvinte, se entrar no site do Supremo, tem lá um link para a TV Justiça e deve ser transmitido ao vivo amanhã e depois. Começa de manhã, termina no fim da tarde, 2 dias, terça e quarta.